Pessoal do BPC Loas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam muito bem-vindos a mais um boletim informativo aqui no nosso canal. Eu sou a Ana Paula, como sempre, trazendo para vocês as melhores e as mais importantes notícias do dia. E hoje, finalmente, eu trago aqui dentro desse boletim do BPC Loas uma surpresa que o governo Lula assinou e que pode ajudar milhões de brasileiros, incluindo você, que recebe o BPC. E eu vou explicar aqui em detalhes o que o Lula aprovou, qual é essa surpresa, quem pode ter direito, né? Para que você entenda tudo o que está acontecendo. Eu sempre trago aqui informações de utilidade pública e é interessante a gente ver o quanto o BPC teve mudanças, teve impactos positivos da pandemia para cá, né? E muita gente não consegue, às vezes, enxergar as coisas boas que vem acontecendo, e por isso o nosso canal está aqui sempre relembrando e trazendo os direitos para vocês verem que sim, muita coisa está mudando. Em 2021 mesmo, passou a todas as famílias brasileiras a poderem ter mais de um BPC na mesma família. Antes não podia, porque o BPC entrava na renda da soma familiar. Agora ele não entra mais, então você pode ter mais de um BPC na mesma família, desde que tenha mais pessoas, né, atendendo o critério da deficiência ou da idade, caso seja idoso. Tem aí também que o BPC agora pode receber o auxílio inclusão. Eu tenho pessoas aqui no canal que são mães e que falam: Ana, o meu filho agora completou maioridade, eu era representante legal dele e agora ele quer trabalhar, só que se ele for trabalhar a gente perde o BPC, eu não sei o que fazer, né? O que eu faço? E eu falo, gente, agora tem o auxílio inclusão. Então, mesmo que essa criança que cresceu e queira ir para o mundo, né, trabalhar, conhecer experiências novas, se tiver o medo de perder o BPC, perde o BPC? Claro, o BPC ele fica suspenso, não é que perdeu, ele fica suspenso porque agora a pessoa tem um emprego. E esse emprego de até 2 salários mínimos te dá o direito ao auxílio inclusão, que é um benefício de meio salário mínimo. Então, assim, não vai receber o salário mínimo inteiro, mas vai receber meio salário mínimo, além do salário dessa pessoa de 1 a 2 salários mínimos registrados CLT. O BPC também conseguiu a vitória da gratuidade agora do 135, né, da central de atendimento. O BPC conseguiu também uma vitória da ampliação do critério de renda. Antes era só 1/4 do salário mínimo, agora é 1/4 do salário mínimo, mas ampliou para quem tem renda familiar mensal per capita de até meio salário mínimo e que não consegue se sustentar por algum motivo. Então o INSS vai analisar e com isso mais de 500 mil de pessoas conseguiram aí solicitar o BPC, tendo a renda superior a 1/4 do salário mínimo. Então a gente vai vendo essas mudanças sendo transformadas. O BPC, desde o ano passado, pode contratar empréstimo. Esse ano teve a suspensão do empréstimo consignado para o BPC, mas agora já voltou. Tanto que os bancos já estão digitando as propostas. Inclusive, quem tiver interesse em contratar um empréstimo consignado, pode chamar a nossa equipe que a gente vai te ajudar. Então a gente vê que muitas coisas estão acontecendo. Falando, inclusive, aqui do empréstimo consignado para vocês, saiu até uma notícia da UOL que eu quero compartilhar para vocês verem que coisas estão mudando, né? O empréstimo consignado do BPC, ele já voltou, os bancos já estão digitando, porém, a parte dos bancos está certa. Os bancos já atualizaram, os bancos estão digitando a proposta, estão enviando o link do contrato. O que falta é o INSS, a mudança na Previdência Social da margem nova, né? Atualizar, já que o governo reduziu a margem de vocês para 30% do salário e 5% para cartão. E vai ser agora em agosto, né? Essas mudanças agora, elas ocorrerão no sistema agora em agosto e no final, até o final de agosto, a lei 14.601, que foi sancionada em junho, que permite o BPC, né, solicitar empréstimo consignado novamente, ela vai valer no INSS também, porque para os bancos já está valendo. O INSS só precisa atualizar a base, segundo ele, até o final de agosto vai atualizar, vai começar a verbar essas propostas aprovadas, e aí vocês vão conseguir ter o dinheiro em mãos, porque primeiro precisa verbar para o banco ter a garantia que vai descontar de você, que ele vai receber a parcela e aí sim ele paga o valor contratado. Muita gente tá com medo, né? E fala assim, mas qual é a vantagem de eu solicitar agora esse empréstimo? A vantagem é você passar pela fila, né? Porque assim, como é muita gente, são mais de 5 milhões de beneficiários do BPC e muita gente solicita o empréstimo. Então, congestiona o sistema, né? Então, até o banco conferir, analisar, aprovar, então você já vai passando na frente
e você entra na fila mais rápido para averbação também. Uma outra garantia é a da taxa de juros do momento atual. O governo Lula ele conseguiu reduzir a taxa de juros para 1,97 ao mês, porém os bancos já estão conversando, se alinhando, querendo que aumente de volta para os 2,14% ao mês. Então a gente vê que existe esse risco dessa taxa aumentar. Então, você garantiria a taxa digitando agora, porque você assinou o contrato e o banco não pode aumentar a taxa depois, né? Já que você já assinou o contrato, tem que fazer valer o que você assinou no momento da assinatura. Então, essas são as vantagens de fazer agora, tá? Quem tiver interesse em contratar, o nosso canal, ele é especialista em crédito. Nós estamos ajudando os inscritos a conseguir o crédito com segurança. A gente não cobra nada, é de graça o nosso serviço de acompanhamento. Nós fazemos o recolhimento dos seus documentos, é a nossa equipe que cadastra no banco, é a nossa equipe que acompanha, a nossa equipe faz tudo isso para te ajudar. Então, se você tem interesse, chama aqui que a nossa equipe vai te ajudar, tudo bem? Gente, uma outra informação também que eu quero trazer aqui para vocês... agora que eu já falei do empréstimo consignado, inclusive quem quiser a nossa ajuda para não cair em golpe, chama, que a gente vai te ajudar a conseguir. Eu vou trazer sobre o Lula, que sancionou uma nova lei que vai beneficiar milhões de pessoas. Mas antes eu quero saber quem aí de vocês tem casa própria. Alguém aí que recebe BPC conseguiu ter o sonho da casa própria? Ou ainda não? Rapidinho, gente, vou comentando aí por quê. O Lula, ele sancionou uma nova lei com novas regras do Minha Casa Minha Vida. Então, o programa ele foi retomado pelo atual governo após ter sido substituído pelo Casa Verde e Amarela na gestão do Bolsonaro. O valor máximo de financiamento pela iniciativa subiu para R$350 mil. Então, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele sancionou, né, a lei, agora dia 12 de julho, esse mês, a lei criada a partir da medida provisória do novo Minha Casa Minha Vida, Programa de Habitação Popular do governo federal. O ato ocorreu em uma cerimônia em Brasília e a íntegra do texto ela mostra, segundo o ministro da Cidade, Jader Filho, que o presidente vetou diversos trechos das propostas que haviam sido incluídos durante tramitação no Congresso. No entanto, o Jader Filho disse que houve 3 vetos principais. O primeiro é aquele que obrigava distribuidoras de energia a comprarem o excedente, que foi produzido por painéis solares instalados nas casas do programa. O segundo é o que previa a contratação de um seguro pós-obra pelas construtoras para cobrir eventuais danos nas estruturas da casa. E o terceiro é o que previa descontos em taxas cobradas pelos cartórios em operações com recursos do FGTS. Estabelecido ainda no ano de 2009, no segundo mandato de Lula, o programa ele foi substituído em 2020 na gestão do Jair Bolsonaro pelo Casa Verde e Amarela, que manteve o objetivo de facilitar acesso a moradias para famílias de baixa renda, e o Minha Casa Minha Vida foi retomado com o retorno do Lula ao Palácio do Planalto. O governo ele editou a medida em fevereiro desse ano com as novas regras, mas o programa só podia valer a partir do momento que ele fosse aprovado pelo Congresso e sancionado pelo presidente para não perder a validade. E foi o que ocorreu. Então as mudanças já foram feitas, já estão valendo e as principais ações previstas no programa é o pagamento total ou de parte do valor da construção de casas, financiamento de imóveis novos ou usados, aluguel social mais barato, né, de casas em áreas urbanas, reforma de imóveis inutilizados nas grandes cidades, reajuste no valor das obras já iniciadas e incentiva a construção de unidades próximas a grandes centros urbanos, tá? O texto ele foi aprovado por deputados e senadores, já foi aprovado também pelo Lula. Áreas urbanas, a famílias com renda bruta mensal de até R$8 mil entram no programa, então você do BPC entra, quem sabe seja a oportunidade de você conseguir sua casa própria. E as áreas rurais com renda bruta anual de até R$96 mil. Você que ganha até 2 salários mínimos, incluindo você do BPC, são os principais públicos do programa que o governo dá um subsídio maior para conseguir a casa própria. Então vão atrás, veja o financiamento com a Caixa, veja se é possível no seu caso. Eu espero que sim, agora que voltou a possibilidade de empréstimo, financiamento, quem sabe seja a sua oportunidade com esse novo programa que aumentou até R$350 mil, né, para o subsídio, tá bom? Então é isso, um beijo, obrigada a todos, fiquem com Deus, até logo.